temos aí a entrevista com dois candidatos, que é o Cícero João e a Jaqueline Coutinho também, e o Anselmo Neto, o Anselmo Neto que desmarcou que ele não seria mais candidato, mas agora acho que ele voltou a ser candidato, mas esses três que ficaram sem aparecer aqui, sem fazer as entrevistas, o Jornal Zenorte até segunda-feira está aberto. Caso os três tenham interesse em participar da nossa entrevista, deixo aberto aqui, deixo o convite feito publicamente aqui para que vocês possam participar na segunda-feira. Então, o Jornal Zenorte continuando aqui, lembrando que o jornal é apartidário, entrevistamos todos os pré-candidatos a prefeito de Sorocaba, e o último da agenda é o Raul Marcelo, último por escolha dele mesmo, que foi um dos primeiros que respondeu aqui a nossa solicitação e pediu que fosse feita hoje, na sexta-feira, a última entrevista dele. Então, você que está assistindo no Facebook, você também no YouTube do Grupo Z de Comunicação, curta, comente e compartilhe a nossa transmissão. Deixe seu comentário também aqui na nossa transmissão ou através do WhatsApp 15 98128 7921. Então, já colocando na tela aqui o Raul Marcelo, do pessoal, ele que sempre atende o Jornal Zenorte, já fizemos bastante entrevista com ele em outras oportunidades, e faremos muito mais agora, a partir de agora, com mais, começando aí a pré-campanha e depois com a campanha eleitoral. Raul, uma boa tarde, obrigado mais uma vez por participar de uma live aqui da transmissão do Jornal Zenorte. Eu que agradeço o convite, Fernando, a toda a equipe aí do Zenorte. Dizer que é uma satisfação estar aqui. Vocês são os pioneiros, né, os desbravadores do jornalismo nas redes sociais aqui em Sorocaba, sempre muito ativos. Eu acompanho, né, o Zenorte, então privilégio poder estar aqui, bater um papo contigo aí, com todas as pessoas que acompanham esse importante veículo de comunicação de Sorocaba. É isso aí. Raul, todo mundo aqui em Sorocaba, é difícil uma pessoa falar que não conhece o Raul Marcelo, você que já participou aqui, já participou de vários, ex-deputado, ativo aqui em Sorocaba, mas eu queria ouvir de você, assim como eu pedi dos outros, uma apresentação do Raul Marcelo, feita por você mesmo, pelo Raul, aqui para os leitores do Jornal Zenorte. Eu sou, como diria o Belchior, um latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, que veio do interior. Sorocaba é interior, eu vim mais do interior ainda. Meu pai tinha um sítio lá na região de Ourinhos, e aí perdeu tudo por dívida para o banco, né? Naquela época a taxa de juros era um escândalo, como é hoje também, mas teve uma geada muito grande lá, em São Pedro do Turvo, hein? E aí ele vendeu tudo lá, preço de banana, e a gente veio para Sorocaba. Eu cheguei aqui com 1 ano de idade, né? Então morei na Barcelona, depois na Zona Norte. Eu fui professor, eu passei na faculdade, na FATEC, saí de Sorocaba por 2 anos. Fui obrigado a frequentar a rodoviária de Sorocaba por 2 anos. Para quem não sabe, viu, pessoal, aquele ermo que é rodoviária hoje, né, aquele abandono, já era em 1997. Viu? Então, assim, só para nós termos a dimensão aqui de que não é de hoje que tem algumas coisas que são abandonadas em Sorocaba. Porque eu ia, Fernando, todo final de semana, né, eu vinha de sair a sexta-feira depois da aula lá de Ourinhos e chegava aqui em Sorocaba 1 hora da manhã, 2 horas. Vocês imaginem que já é abandonado ao longo do dia, vocês imaginem de madrugada, né? Mas enfim, aí depois eu acabei que voltando para Sorocaba, fui fazer letras, virei professor, fui dar aula lá no Dionísio Vieira, aí no Paineiras, né? Inclusive perto da rádio aí. E tinha um grupo que eu sempre acompanhei política, sempre gostei, que quis me lançar candidato a vereador, porque eu estava saindo muito no jornal, porque além de professor, eu sou analista de sistema de informática, sabe? E aí eu ia nas escolas e o governo do estado mandou uns computadores para as escolas, mas estava tudo encaixotado, né? Em 99 isso aí aconteceu. E aí eu ia na escola como voluntário para consertar e ligar em rede ali os computadores, para o pessoal poder usar. Acabei que saindo muito no jornal, algumas matérias na televisão. E tinha um grupo de professores e estudantes que quiseram me lançar para candidato a vereador. E aí eu topei, né? Falei, vamos ver, né? Aí saí candidato e acabamos que tendo uma votação extraordinária. Sou muito grato a todas as pessoas que fizeram aquela minha campanha. E assumi como vereador, fiquei 6 anos na Câmara. Depois fui eleito deputado, né? Fui eleito o vereador mais novo da história democrática de Sorocaba, inclusive, depois deputado. E além desses mandatos parlamentares, né, fui 2 vezes deputado e 6 anos vereador. Eu disputei a prefeitura de Sorocaba por várias vezes e, inclusive, na última, né, acabei sendo derrotado aí pelo grupo político do Crespo, né? E, enfim, aí a gente segue no debate público, discutindo os problemas da cidade. Então, assim, é uma longa trajetória, bem que você disse aí, que já vem desde a época do Fora Collor e acabou que culminando, eu acho, o ponto alto foi a disputa do segundo turno na eleição passada. Mas nós estamos aí firme e forte, porque, de fato, cidade me deu muito, entendeu?
me deu demais, eu me sinto na obrigação de retribuir tudo que eu e a minha família, meu pai está aposentado, minha mãe faleceu ano passado, sempre militando na Igreja Católica, na multimistura lá com a Zilda Arnes, né, nas igrejas de base de Sorocaba. Então, a nossa família é muito grata à cidade de Sorocaba e eu me sinto na obrigação de tentar contribuir aí, discutindo os problemas da cidade, apontando caminhos, né, fiscalizando, participando da vida pública da cidade todos esses anos, né? Então, um pouco isso. Raul Marcelo, é isso aí. Você já falou um pouquinho aí que a cidade já deu muito para você. Eu queria que você falasse, por que você quer ser prefeito de Sorocaba? Visto que o próximo prefeito, eu ia falar, o próximo prefeito vai pegar aí um abacaxi na mão, hein? Sem dinheiro, a cidade aí com a queda na arrecadação, esperamos que não tenha coronavírus mais, se Deus quiser não vai ter, mas por que você quer tanto ser prefeito de Sorocaba? Então, rapaz, eu tenho isso comigo, sabe? Nós chegamos aqui em Sorocaba numa situação muito difícil. Meu pai acabou que conseguindo entrar numa metalúrgica, 17 anos na metalúrgica, aposentou na Alcoa, construiu a nossa casa, comprou terreno, aquela labuta toda, e ele conseguiu estudar todos os filhos. Então, todos os meus irmãos, né, foram para a universidade, e é uma oportunidade muito importante. Isso tudo propiciado para a nossa vida aqui em Sorocaba. Então, eu me sinto nessa obrigação. Eu entrei para a política, e vendo também as mazelas sociais que nós temos no Brasil, né, Fernando? É difícil uma pessoa que entende um pouquinho das coisas não ficar indignado com a situação do nosso país, né? Então, porque assim, é um país tão rico, entendeu? Eu costumo dizer, o Brasil é tão grande, que dava para cada brasileiro morar num sítio, tranquilamente no nosso país, entendeu? Nós temos aí, tem gente que tem terra no Brasil aí que é quase o tamanho do estado de São Paulo, entendeu? É coisa quase que da época do feudalismo. Um país é a 8ª economia do mundo, só que nós temos 20% da população, dos quais 10%, eu acabei de ler o relatório aqui do Ministério da Fazenda, que 10% da população, 20 milhões de brasileiros, se acabar essa renda emergencial aí, Fernando, vai ter uma renda per capita de R$11 por mês. Hoje tem uma renda per capita de 253. Então, para ver como é que pode, o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo, pessoal. A gente só perde para o Kuwait, que é uma família que governa aquilo lá, o negócio do petróleo lá, há mais de 100 anos. Entendeu? Então, assim, nós somos um país muito desigual. O Brasil teria todas as condições de dar uma vida digna para a população. Então, isso que me levou para a política. E por que eu quero ser prefeito? Porque eu acho que a prefeitura pode dar a sua contribuição, né? Aqui no Brasil, no caso de muitas famílias, acaba que fugindo um pouco a regra por conta desse esforço educacional grande. Mas olha, veja só que tragédia nossa. O Brasil, a Dinamarca é o país que tem a maior mobilidade social do mundo. Uma pessoa lá for sem teto, morador em situação de rua, o filho já vai ascender, e o neto, entendeu? Já vai atingir a classe média. 2 gerações, por um miserável na Dinamarca, virar uma família de classe média. Aqui no Brasil, sabe quanto demora, Fernando? Aqui demora 9 gerações, 200 anos, entendeu? Então, assim, o que eu acho, então, que todas as esferas da administração pública deveriam fazer no Brasil, pessoal? Esse é o desafio nosso, entendeu? Prefeitura, governo de estado e governo federal. Tem que fazer isso aqui, Fernando, diminuir a distância, entendeu? Diminuir a distância, não é? Então, eu vejo essa questão da prefeitura, para mim, tá isso. Ela é um instrumento, da mesma forma que a enxada serve para capinar, entendeu? O caminhão vasculante para transportar, a lousa, o giz para ensinar, a escola para ensinar. A política, no atual estágio do Brasil, ela tem que ter uma única finalidade na nossa cabeça, que é diminuir as desigualdades sociais do nosso país, né? Eu acho que esse é o maior desafio. Então, eu vejo a prefeitura, assim, como uma forma de retribuir tudo que Sorocaba me deu, e também uma forma de fazer com que a prefeitura faça parte desse movimento para diminuir as distâncias sociais no Brasil. E agora nós podemos tratar o que seria isso, né, a miúde, mas eu acho que como objetivo maior é isso, porque é um escândalo a situação do Brasil, entendeu? Não tem razão de ser um país tão rico que nem o nosso, grande parte do nosso povo, sem dinheiro no bolso, desempregado, entendeu? Sofrendo, uma coisa sem acesso à saúde, com educação de baixa qualidade. Isso só se explica por conta da concentração. Eu fui explicar para meu filho tem 12 anos, ele perguntou esse dia, mas pai, como é que é o negócio da desigualdade? Explica para mim. E eu falei para ele o seguinte, você imagina que tem um monte de criança brincando naquele parquinho de areia, sabe aquela caixa de areia no parquinho, Fernando? Que tem a criança, coloca ali 10 crianças para brincar ali. Aí 2 crianças fazem um castelo imenso de areia no canto, e as outras vão brincar no cimento. É isso que acontece com a riqueza no Brasil, entendeu? Você tem o Paulo Lema, a Luísa Trajano, o Sucupira, o José Safra, que tem 10 bilhões de dólares, outro tem 30 bilhões de dólares, é tudo no bilhão, e a massa da população, entendeu? Se
perder a renda emergencial aí, vai ter que sobreviver com R$ 11 per capita por mês. Quem que vive com isso, meu Deus do céu? Entendeu? Então, assim, essa é a questão. E tem no mundo outros países com seres humanos iguais a nós, que é o caso da Dinamarca, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha, o número vai embora, entendeu? Que tem uma distribuição melhor. Então, dá para fazer, é uma questão política essa. Por isso que eu sou entusiasmado com a ideia de estar na prefeitura, entendeu? De ajudar para eleger um governador decente, um presidente que mexa nesse tema. Certo. Raul, você já escolheu, tem muitos aí que não escolheram prefeito hoje. Então, hoje o pessoal tem que ver muito bem quem é o vice. Aí tivemos o problema da Dilma com o Temer também. Então, vice-candidato, o vice-prefeito, a gente tem que analisar também referente a isso daí. O vice você já escolheu, é o do PT, o Paulinho Eustáquio, que era o presidente do sindicato. Então, queria que você falasse um pouquinho sobre ele. O que você viu ali? O Paulinho encaixou a proposta? O que você viu para ele ser o vice-prefeito, o vice-candidato na sua chapa? Então, bom, a minha filosofia é de combater a desigualdade, entendeu? E como é que a gente faz isso? Melhorando, dando bem-estar ao povo. Ao povo trabalhador, aos desempregados, àqueles que estão no desalento, na informalidade. Né? E uma área em Sorocaba que, além da saúde, né, o primeiro grande desafio é a saúde pública. Isso não tem a dúvida disso. Né? Educação também, nós temos que avançar bastante. Mas tem uma área em Sorocaba que é muito... vamos dizer assim, castigada nos últimos anos, que é a área do transporte. Você tem uma situação, nós estamos com uma das tarifas mais caras do Brasil, a população está fazendo financiamento de carro, ficando endividada, porque o carro não é só a parcela, não, a gente tira o carro da loja, Fernando, você tem que pagar seguro também, porque eu tinha 19 anos, eu tinha uma moto, financei uma moto, 19 anos. Eu fui uma vez no gabinete de leitura lá no centro, roubaram a minha moto, rapaz, não tinha seguro. Acabou tudo, meses de trabalho, de prestações pagas lá, e fiquei sem nada. Eu aí fui fazer um outro financiamento, eu larguei de moto, fui fazer de carro e fui lá pagar o seguro. Então, assim, compra o carro, vai financiar o carro, você vai pagar 30% a mais no valor, porque a taxa de juros no Brasil em relação a carro, nos Estados Unidos é tabelado, viu, pessoal? Para quem não sabe, não pode cobrar mais do que 1% ao ano. Aqui a gente cobra 2% ao mês, né? Quando você arruma um cara bom, aí é 1,5%, 1,30%. Então, é um escândalo a taxa de juros para comprar o carro. Já dependendo do tempo que você financiar, pode pagar até 1,5 carro, até 2, né? Aí depois você tem que pagar seguro, IPVA. Então, tem uma série de pagamentos que a pessoa tem que fazer. E aí, aquele dinheiro que poderia ser usado para fazer um curso de inglês, um curso de informática, entendeu? Para comprar uma máquina de lavar nova, uma geladeira nova para gastar menos energia em casa, comprar uma máquina de lavar para economizar tempo em casa para a família, entendeu? Põe a louça para lavar ali, já ganha uma meia hora de serviço doméstico, entendeu? Então, assim, você acaba que deixando para comprar, para financiar o carro. Então, por que as pessoas estão fazendo isso e apertando o orçamento? Porque nós temos um sistema de transporte que ele não é eficiente em Sorocaba, muito caro, e não é eficiente. Nós estamos vendo aí os erros que se cometem, né? São pessoas que não se colocam no lugar do usuário de transporte. No meio da pandemia, que era para aumentar a frota, diminuir a frota. Então, assim, são coisas que não dá para entender, entendeu? E aí o que acontece? Eu estava buscando alguém dessa área, não é? E aí, é claro que eu não vou pegar um empresário da área, como fez o Crespo e a turma dele, entendeu? Que pegaram o Fioravante. Por que eu não vou pegar empresário? Porque o empresário do ônibus nunca andou dentro do ônibus lotado, não sabe o que é andar no ônibus lotado. Entendeu? Não sabe o que é economizar do orçamento para poder pagar a tarifa. Não entende disso aí. Né? Então, a minha ideia que era pegar um trabalhador do sistema de transporte. E aí, começamos a conversar com os trabalhadores de transporte e o nome do Paulo acabou que surgindo naturalmente, porque conhece o sistema, está há mais de 20 anos no sistema, à frente dos sindicatos, das federações, já viajou o mundo debatendo o tema, e nós vamos oferecer para a cidade, eu vou registrar aqui, nós vamos oferecer um plano que vai ser revolucionário para o transporte coletivo, isso vai mudar tudo, Fernando. Nós vamos partir aqui para um outro patamar em matéria de conforto, de agilidade, de preço, até porque hoje, por conta da deputada Luísa Erundina, o transporte é um direito social. Ele é igual saúde e educação, entendeu? É um direito social. Então é o seguinte, os governos têm que fazer da tripa coração para transformar o transporte num veículo de fato que a população volte a usar. E Sorocaba, nos últimos 10 anos, nós perdemos 30% dos usuários do transporte coletivo. E aí, o que a Urbis faz? Ela faz o quê? O que é mais cômodo, né? Tá perdendo o usuário, como ela recebe o dinheiro com a tarifa, ela está aumentando a tarifa. E aí aumenta a tarifa, mais gente abandona o ônibus, aumenta a tarifa, vai abandonando. Vai chegar uma hora que a tarifa vai estar uma fortuna, entendeu?
e nós não vamos ter mais ninguém para transportar, e o trânsito vai estar esse caos que a gente já está vendo em Sorocaba, dependendo do horário de pico, porta de escola, agora com as obras do BRT, então por aí vai. Então é uma área que é preciso que a gente coloque a mão, uma mão pesada mesmo, com bons projetos. A cidade tem capacidade de financiamento para poder tocar grandes obras na área do transporte público. Nós vamos apresentar isso ao longo desse debate do processo eleitoral, não é? Quais serão as medidas e o que dá para fazer em matéria de transporte. Mas eu vou adiantar aqui você que nós estamos com uma equipe aí de especialistas e de trabalhadores, entendeu? E outra coisa também que eu quero fazer, já falei para o Paulo isso, que dentro da URBS ali, Fernando, tem que ter uma gestante, tem que ter idoso, cadeirante, cego, surdo, entendeu? Tem que ter todos os representantes do povo lá na gestão da URBS. Outra coisa que nunca cabe na minha cabeça, a pessoa que toma decisões não está lá na ponta. Aí nós chegamos a esse cúmulo de ter aquele palitinho na calçada, muitas vezes, inclusive, quebrado, torto, e o pessoal da URBS chama aquilo lá de ponto de ônibus. Eu quero ver se o cara põe a mãe dele lá, dia de chuva lá, para esperar o ônibus, entendeu? Põe 3 horas da tarde a gestante, se o gestor da URBS põe a mulher dele grávida lá, 3 horas da tarde, para fazer o pré-natal, esperando na calçada do lado daquele graveto, é um pedaço de cabo de vassoura pintado de verde, aquilo lá, rapaz, aquilo é um escândalo. Aquilo lá mostra, entendeu? O que é o desrespeito com o cidadão. Você pega um monte de cidade aqui do estado de São Paulo que não tem um ponto que não tenha coberto, entendeu? E é uma coisa fácil você fazer, você faz um contrato de licitação, você libera para a empresa que ganhe colocar propaganda ali, e a contrapartida dela, nos principais pontos, ela vai colocar propaganda, nos outros que não tem interesse, ela cobre, entendeu? É o ganha-ganha, é uma questão só de você se sensibilizar, aquele princípio cristão, eu aprendi na igreja isso, que é se colocar no lugar do outro, entendeu? E no meu caso, eu tenho esse privilégio, que eu andei de ônibus muito tempo, quando eu era estudante, quando trabalhei na Alcoa também, então tenho essa experiência e sei como é que é a situação de quem anda ali, que eu gostaria de voltar para o sistema de transporte coletivo, viu? Se a gente tivesse sistema de transporte coletivo eficiente aqui, com certeza muita gente voltaria para o sistema de transporte coletivo, porque financiamento de carro, você compra, você tirou da loja, está perdendo dinheiro, né? E a moto, para quem viu os dados aí recentes de Sorocaba, acidente de moto disparou em Sorocaba, então nos últimos meses, inclusive. Então tem gente morrendo, nós vamos ter que tomar atitudes nessa área, por isso que o Paulo vem comigo, né, nesse time, para enfrentar esse drama em Sorocaba, que é uma mudança completa aí no sistema de transporte da cidade. Raul, será que com você entrando na prefeitura, o vice, o Paulo, ele que é a pessoa forte do transporte, não teria essa situação igual está acontecendo nesse exato momento em Sorocaba? Nesse exato momento, os ônibus estão parados e a população está sem ônibus. Mas não é culpa dos motoristas, a gente sempre fala aqui, é culpa, de acordo com o sindicato, as empresas Consor e a STU não pagaram, não fizeram um pagamento que teriam que fazer no começo de agosto e não fizeram. Então, o que você acha? Como que você avalia essa situação? Você acha que a URBS, em momento algum, ela se manifesta? Como que você acha isso daí? Se você fosse prefeito hoje, o que você faria? É aquilo que eu falei, mostra a omissão desse pessoal, entendeu? Essa turma do Crespo aí, rapaz, eles deixaram... Eles parece que eles gostam da seguinte situação, deixa estourar, depois a gente vê o que faz, entendeu? Deixa sair no jornal uma semana, sair na rede social, depois a gente vê. Não se antecipa aos problemas, entendeu? Agora, uma questão muito... Eu tenho escritório de advocacia, você toca aí o jornal, fica sem pagar os funcionários um mês aí, não vai ninguém trabalhar, difícil, entendeu? A pessoa tem um custo para ir trabalhar, tem que se deslocar, entendeu? A empresa de ônibus fica sem pagar os funcionários, quer que o cara vá lá, vai trabalhar sem receber? Para saber o que está acontecendo no sistema, para se antecipar esse tipo de coisa. Faz 15 dias que os trabalhadores estão sem receber, entendeu? Vai vencer um mês. Pessoa ficar 30 dias sem receber salário, começa a faltar comida em casa, vai ter protesto. O ser humano não é bicho, entendeu? Não é gado que é assim, que é tratado com ferro e fogo, entendeu? O ser humano não, o ser humano merece respeito, dignidade, entendeu? Então, assim, não acha que vamos chamar a polícia e vai fazer o motorista entrar no ônibus de barriga vazia com os filhos em casa, sem comer, entendeu? Não existe isso, vai ter protesto. Então, a URBS precisava ter feito o quê? O feijão com arroz, Fernando. Olha, eu vou dizer, tem coisa que chega a ser até absurdo a gente ter que comentar, entendeu? Que a URBS deveria ter reuniões e contato permanente com os trabalhadores em transporte e com as empresas de ônibus. Ela se antecipa. Não está pagando, vamos ver por que não está pagando. Chama as empresas de ônibus. Meu amigo, vocês têm que acertar aqui, tá com um problema. Que problema que é? Tá com fluxo de caixa? Entendeu? A prefeitura faz uma antecipação do pagamento, a empresa paga os trabalhadores de transporte, o sistema continua funcionando. Lá na frente a gente resolve. Mas lá na frente não vai resolver, a empresa está falindo. Já chama edital, emergência, coloca outra empresa para funcionar. A URBS pode pegar alguns ônibus aí para pôr para circular, entendeu? Só que você tem que se antecipar ao problema. Isso é a função do gestor, aquele que tem preocupação.
O problema é que a gente tem uns políticos aí, né, que me parece que querem tocar as coisas no automático, né? Deixa acontecer para depois atuar igual o bombeiro e ficar apagando incêndio. Então, o que eu quero dizer para você é assim, que desde que começou a pandemia em Sorocaba, nós temos assistido aí um festival, né? Um festival de sorocoisas em matéria de transporte coletivo. Não é o primeiro protesto, ao longo desses 4 meses aqui, meu Deus do céu, né? Agora eu vi hoje a prefeita, eu assisti a coletiva que vocês transmitiram aqui da prefeita, aliás, eu assisto todas as delas, né? E eu sei que elas assistem as minhas também. Então, um abraço, Jaqueline, para você, todo o seu secretariado aí, entendeu? Aqui não é nada pessoal, viu, Jaqueline, mas você precisa ouvir algumas coisas. 4 meses, entendeu? Para ter uma política de distribuição de alimentos para as crianças da rede municipal, isso é a prova, tem 60 mil crianças lá. Você acompanha minhas lives, Fernando. Estou falando isso desde a primeira semana da pandemia, que criança não pode ficar sem alimentação. Por quê? Por uma razão muito simples. Do 0 aos 6 anos, se a criança não come proteína, entendeu? Os carboidratos, as vitaminas ali necessárias, ela pode ter problema neural nas redes que ligam os neurônios. Aí depois, quando ficar mais velha, vai ter dificuldade de prestar atenção. Sabe esse bate-papo nosso aqui? Ela não consegue acompanhar, entendeu? A gente começa a ficar lá longe. Eu fui professor da rede pública, vi isso acontecer na sala de aula. Sabe aquele aluno que começa a ver o professor lá longe? De repente você vai olhar e parece que ele está voando na sala, entendeu? A cabeça dele está longe. Por quê? Porque a capacidade de concentração não é uma coisa nata, é um esforço mental que o ser humano precisa fazer. Entendeu? E quando falta algum tipo de alimento, sobretudo proteína, nessa idade do 0 ao 6, já prejudica na formação cerebral da criança, entendeu? Então, quando você tira o alimento, porque para muitas famílias em Sorocaba e no Brasil inteiro, a alimentação escolar do ponto de vista da nutrição, Fernando, é uma das mais importantes do dia. Você deixa, durante 4 meses, 60 mil crianças, das quais aí muitas, não é? Eu vou chutar aqui, mas se pegar o cadastro único, quase que bate. Cadastro único, mais ou menos 10 mil crianças. Mas você pode colocar aí que muita gente ficou em situação complicada porque ficou desempregado na crise, era trabalhador, microempreendedor individual que não está conseguindo prestar serviço. Então você pode dobrar esse número. E essas crianças ficaram com problema nutricional, ficaram com problema de se alimentar direito ao longo dessa crise. Demoraram 4 meses para perceber o tamanho do problema, 4 meses, entendeu? Então, assim, são várias as áreas. E no transporte é a mesma coisa. Então, por isso que nós estamos com o Paulo aí, porque a hora que colocar o trabalhador lá dentro, colocar a gestante, o idoso, o cadeirante, o cego, o surdo. Você pode ver que nas minhas lives, nem tem a obrigação de fazer isso, mas nós estamos fazendo, que é para dar exemplo, eu estou colocando intérprete de Libras, entendeu? Isso aí para que... hoje eu não tenho mandato, as pessoas acham que eu sou deputado, eu não sou mais deputado, pessoal, eu estou advogando, entendeu? Nós arrumamos a Libras para colocar, por quê? Porque ela tem que fazer essa inclusão. E a ideia é ter essas pessoas na Urbs. A hora que fizer isso, nós não vamos mais ter esse tipo de problema, viu, Fernando? Por quê? Porque nós vamos conseguir antecipar, entendeu? Um dia que atrasar o salário, nós vamos ficar sabendo lá na prefeitura e vamos chamar as empresas para conversar, entendeu? É isso que tem que fazer. O político tem que se antecipar ao problema, não precisa esperar estourar. Até porque depois que estoura, fica aí, ó, quanto transtorno está gerando esse protesto dos trabalhadores em transporte para a população, simplesmente porque a Urbs não fez nada. É isso daí. Você falou um pouquinho da merenda aí, a merenda que a gente fala há muito tempo aqui no Jornal Zenorte. E na outra entrevista que eu fiz com você há alguns meses atrás, nós falamos novamente, falamos até do exemplo de Iperó, que até hoje não parou, que está dando marmitex para todo mundo. E falando nisso daí, hoje o podcast do Jornal Zenorte hoje fala da comissão especial de investigação que o Fausto Pérez colocou na Câmara ali para descobrir o que está acontecendo com essa merenda que ninguém consegue distribuir esses cartões. Então, ele abriu isso daí, o podcast do Jornal Zenorte hoje. Então, esse cartão merenda, a prefeitura fez um release, uma matéria falando que quarta-feira já terminava a entrega de todos, mas o jornal recebe ainda muita gente que não recebeu. Então, não sabemos o que acontece. Isso são apenas 12.500 cartões, mais ou menos, não foram para todos, que são 60 mil alunos da rede municipal, e só os 12 mil deu essa confusão toda. Não sei o que acontece, cadê o dinheiro da merenda, porque está vindo da Secretaria de Cidadania. Então, a Sorocaba, a gente já reclamou muito, eu estou falando aqui, essa opinião, Raul, é minha, isso daqui quem está falando é o jornal mesmo, não é o jornal, eu sempre falo e não canso de falar. Não, critico mesmo quando tem que criticar, porque isso daí já é uma brincadeira de muito mau gosto, e eu coloquei até uma matéria no jornal que não é o cartão merenda social, cartão vergonha social, porque isso daí é uma vergonha para a cidade de Sorocaba. Então, e você sabe, Fernando, que da última vez que eu tive aqui, que nós debatemos esse tema, disse que o assunto foi discutido lá na Secretaria da Educação.
Foi discutido lá, inclusive que nós conversamos aqui, falaram, o Raul teve lá no Zenorte, falou que eu defendi aqui daquela vez e abri todas as escolas, entendeu? Isso. Eu acho, se eu tô na prefeitura, pessoal, todas as escolas iam virar bom prato em Sorocaba, ninguém ia passar fome na cidade, viu? Porque, tem as merendeiras, estavam todas contratadas, tem um contrato com a empresa para fazer alimentação escolar, você poderia fazer um plus e deixava toda a parte de alimentação funcionando na cidade, para não deixar nenhum sorocabano passar fome, porque é uma outra coisa que não cabe na minha cabeça, o Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro. Aliás, a balança comercial do brasileiro, ela é superavitária por conta da exportação de laranja, café, carne de frango, entendeu? A gente exporta até para a Arábia Saudita, e o frango ele tem que ser abatido de uma forma diferente, lá, um método halal, exportamos carne de vaca, entendeu? Soja, então, meu Deus do céu, o Brasil exporta alimentos para o mundo inteiro, pessoal. Não tem sentido ter gente aqui no Brasil que está passando fome, né, com essa crise, e nós temos escolas que são restaurantes. Dentro da escola, o lugar que faz a alimentação ali para as crianças é o restaurante, aquilo ali, uma cozinha industrial, entendeu? Daria para a prefeitura mexer rapidamente no contrato e lançar uma ideia dessa. Diz que foi conversado na Secretaria da Educação, mas depois veio o pessoal do deixa disso, vai dar muito trabalho, vai custar muito, e a coisa parou. E a população de Sorocaba está nessa situação, né? Tem gente, aquela cena dos anos 80, que era comum em Sorocaba, que me entristecia muito, tá voltando, Fernando, que é a pessoa batendo de casa em casa para pedir saco de arroz, saco de feijão. Quem conhece Sorocaba mesmo, entendeu? Sabe do que eu tô falando. Entendeu? Então, tá voltando por quê? Porque, gente, pessoa que tá passando fome fica desesperada. Você imagina quem tem filho em casa. Aí a escola poderia ficar aberta, uma escola servia o almoço, a outra serve o jantar. Mas Raul, todas as escolas, de repente não tem a demanda. A prefeitura vai medindo onde está a demanda, centraliza numa escola por região, 2 por regiões. O governador não liberou o bom prato para o morador em situação de rua se alimentar lá, entendeu? Então, assim, você tem que, de forma gratuita, que eu achei muito pouco também, né? Mas das escolas daria para fazer isso com o contrato. Nós lançamos aquela ideia aqui, olha, tem tempo, eles que discutiram lá, não é? E acabou que a coisa parou, e agora 4 meses e nada ainda. Então, você está certo aí, é uma pessoa de bom senso, né, pessoal? Olha, são coisas que nós estamos conversando aqui de bom senso. É de quem acompanha o noticiário da cidade aí que tem que se mexer. Então, nessa questão de fato, e eu já vi, viu, Fernando, em escola, dei aula em várias escolas em Sorocaba, eu já vi o criança na fila da merenda, com o tapuér na mão, e eu fui abordar, falei, meu amigo, por que você tá com o tapuér na mão? Professor, é para levar pro meu irmãozinho em casa, entendeu? Então, assim, a situação nossa, entendeu? Ela é dramática, a situação brasileira, a desigualdade entre nós é muito grande, então, não pode negligenciar com a alimentação escolar, como estão negligenciando aí na prefeitura municipal. Eu acho, inclusive, que nós podíamos fazer um acordo com os agricultores rurais aqui da cidade, tem Caguaçu, ainda tem, entendeu? E aqui da nossa região, que é muito, né? Que aqui é o Cinturão Verde, para quem não conhece, viu, pessoal? A nossa região, Piedade, Salto, é grande exportadora aí de hortaliças, acaba que saindo daqui tudo para São Paulo, para outros estados. Nós podíamos fazer um acordo com essas cooperativas e garantir que na alimentação escolar não tenha todo dia macarrão, parafuso e massa de tomate, entendeu? Que você possa ter arroz, feijão, alface, um tomate natural, entendeu? Uma carne, uma comida, vamos dizer assim, mais saudável, uma laranja ali, para a criança, para a gente ir formando, inclusive, o hábito alimentar saudável, para depois não ter que ficar com superlotação aí no sistema de saúde, né? Então, dá para avançar muito mais, você veja, sem gastar nada, isso aí é só mudando o contrato. É isso daí. Raul, nós falamos aí da merenda, vou emendar agora a pergunta de educação. Sem falar dos conteúdos desde março, o pessoal aí, os alunos da rede municipal ficaram aí à mercê, voltaram aí com algumas atividades, mas como que você vê essa situação? Não tivemos merenda, mas não bastasse só a merenda, ainda tem aí os alunos que ficaram, na verdade, sem nada, ficam esperando. Essa semana, na sessão da Câmara, o vereador Luiz Santos falou em alto e bom som lá no microfone que esse é o pior secretário de educação que Sorocaba já teve. Você concorda com isso? Mas foi o Luiz Santos que pôs lá, né? Quem que elegeu o Crespo? Olha, vou te contar uma coisa aí, viu? Agora todo mundo virou oposição, né? O Luiz Santos virou oposição, agora todo mundo virou, o Manga virou oposição, até a Jaqueline esses dias falou que não tem nada a ver com o Crespo, porque teve um problema lá que faltou fita métrica para medir o pontilhão lá, né? Faltou a trena. Faltou treino, não tinha uma trena, a turma da URBS lá, para um projeto de quase 400 milhões. O BRT, pessoal, é um projeto de 384 milhões. E toda essa dinheirama aí não sobrou uns 3, 4 reais para comprar uma trena
para medir a altura do pontilhão, não mediram, agora tem que mudar o trajeto, vai gastar mais dinheiro, tudo isso aí vai repercutir na tarifa, porque o contrato é pacote fechado, viu, Fernando? A empresa faz a obra e depois administra. Então, todo o gasto adicional que ela tem ao longo do percurso, não tenho dúvida, pessoal, ela não vai ficar com prejuízo. Ela vai passar para alguém esse prejuízo aí que está tendo. E quem que vai ser? Vai ser a população de Sorocaba. Então, nós vamos ter problema. Raul, na prefeitura, ano que vem, já se prepara. Eu já mandei avisar já as empresas do BRT aí. Entendeu? Nós vamos jogar duro na defesa do interesse público e na defesa do usuário de transporte coletivo em Sorocaba. Não vai ter esse negócio de ficar empurrando qualquer probleminha para a tarifa, para que a população de Sorocaba pague a conta. Aí você falou da questão da EAD, né? Eu acho que aí tem um conjunto de coisas que poderiam ter acontecido no Brasil. Porque qual que é o problema do EAD? Você tem um problema de infraestrutura. E aí, falando aqui, conversei muito com professores, diretores de escola ao longo desse período aí, sobre esse tema. Tem muito professor da rede pública, Fernando, que não tem internet em casa, cabeada, que é aquela internet que dá para fazer uma transmissão como essa que nós estamos fazendo aqui, uma internet boa. Porque às vezes custa aí 40, 100 reais, dependendo do pacote, pode até passar disso. E o orçamento do professor, infelizmente, não é aquelas coisas no Brasil, não é? Lá no Maranhão, o professor está ganhando 5 mil reais, mas aqui em São Paulo, nossa senhora, é metade disso, entendeu? Então, o orçamento do professor da rede pública, ele está muito apertado. E para muitos professores, inclusive, não tem a internet do 3G, às vezes até no 4G, mas o pacote de dados é pequeno, né? Se for fazer uma live, começa aqui de 1 hora, já consome o pacote de dados no mês inteiro. Então, o que poderia ter sido feito? O governo federal poderia ter colocado a mão aí, como muitos países fizeram, e liberado a internet para o povo do país inteiro, entendeu? Ou, sobretudo, para a educação, para a saúde, para esses profissionais, pessoal da cultura, que ficou sem condição de trabalhar, precisou fazer lives para sobreviver, está cheio de música aqui em Sorocaba hoje, está fazendo apresentação para a internet. Então, o governo poderia fazer um acordo com as empresas aí, porque é um serviço público, né? É uma concessão que o governo deu. Poderia ter feito um acordo para liberar para esses profissionais o uso da internet de forma ilimitada, inclusive gratuita, ao longo desse processo, ou com um subsídio pesado. Entendeu? Então, essa é uma questão. O segundo é que nós tivemos aí uma falta de orientação nacional, porque teve estado que fez EAD e teve estado que não fez. Teve lugar que a coisa aconteceu, teve prefeitura que fez, teve que prefeitura, então virou uma bagunça. E o caso de Sorocaba é o caso triste, né? Porque a gente ficou aqui todo esse tempo sem ensino à distância e os pais tendo que se desdobrar, né, com serviços domésticos, com o trabalho externo e também com o processo educacional dos filhos, que é uma coisa muito difícil. Eu vou falar para você, a minha esposa é professora universitária, eu sou professor, eu tenho 3 filhos aqui e não é fácil, Fernando. Não é, e olha que é da nossa área, entendeu? É da nossa área, é igual você perguntar para um eletricista se é difícil ensinar o filho a mexer com a parte elétrica, entendeu? Por quê? Porque a vida dele é aquilo ali, entendeu? Então, em tese, era para a gente ter uma facilidade. E mesmo assim, eu vou dizer aqui, pessoal, não é fácil. Então, vocês imaginem quem não é do métier, quem não é profissão, que não tem contato ali com a questão, né? Então, assim, nós tivemos, de fato, aí uma paralisação no processo educacional, o prejuízo vai ser grande, porque o Brasil, a gente tem uma baixa produtividade, e um dos motivos são os baixos salários, e o outro também é a escolaridade, é o processo educacional. Então, vai ter uma repercussão, inclusive, da capacidade nossa de retomada quando a pandemia passar. Eu lamento isso, de fato, mas é uma falta de coordenação, né? Faltou a prefeita, porque assim, o secretário tem responsabilidade, tem, mas a prefeita, se ela tem preocupação com isso, e o secretário não está tendo desempenho, ela manda embora e contrata outro, entendeu? Isso é uma questão, é a prefeita que é responsável, ela que tem a caneta. Certo. Raul, eu queria que você falasse, o que você acha do BRT? O BRT que está todo vapor agora, aceleraram ali, acho que para inaugurar antes do aniversário de Sorocaba aí na Itavuvu. Eu passo pela Itavuvu muitas vezes durante o dia, o Vitória Regia ali também, o terminal, tá todo mundo, tá lotada a obra de gente para terminar logo. O que você acha disso? Só que a Ipanema começou o sofrimento que a Itavuvu teve. Que Itavuvu teve muito comércio fechado, muito desemprego, muita confusão com esse BRT, e agora está na Ipanema. E não só na Ipanema, você que anda aí pela cidade, você vê que a cidade inteira tem obra do BRT. Eu queria que você falasse, o que você acha do BRT? Então, olha, eu acompanho bastante essa questão do BRT, desde lá de trás, quando o Panúzio fez o projeto, né? Eu disputei a eleição com o Crespo e nós assumimos publicamente o compromisso que não íamos assinar esse contrato, por uma razão muito simples daquela época, né? Que o BRT vai entregar
entendeu? O Ligeirinho de Curitiba, porque surgiu isso, corredor de ônibus surgiu no Brasil, viu? Para quem não sabe, depois os europeus copiaram, e aí a gente copiou o nome deles, né? Para ver a mentalidade, começa até pelos nomes, é o BRT, que é o Bus Rapid, é um nome em inglês, uma sigla inglesa. Mas o seguinte, então o corredor de ônibus, ele vai entregar corredor de ônibus, e só que o custo é muito alto. Nós poderíamos ter recuado o canteiro da Itavuvu, da Ipanema, das avenidas todas em Sorocaba, pintado a faixa exclusiva, como São Paulo fez, como Curitiba fez, várias capitais fizeram, colocado o ônibus sanfonado, que já faz, inclusive, o baldeamento ali do terminal Santo Antônio para São Paulo, ou do São Paulo para Santo Antônio, então é uma coisa que já existe em Sorocaba há muitos anos, e ele ia entregar a mesma questão, viu, Fernando, e todas as pessoas que acompanham aqui, por um preço infinitamente menor. E nós poderíamos usar esses recursos desse empréstimo. A minha ideia era girar esse empréstimo para outras áreas, por exemplo, a área da saúde pública, que é uma área, nós precisamos dotar de maior infraestrutura os nossos postos de saúde em Sorocaba, as famosas UBS, para que elas possam ter mais resolutividade, resolver mais os problemas da população, e não ficar servindo como ponto de passagem. A pessoa vai na UBS, aí da UBS é encaminhada para o PH, entendeu? Então, com uma ampliação das UBS, com mais infraestrutura, a gente conseguiria resolver até 80% dos casos dos moradores de Sorocaba que chegassem nas UBS sem precisar ficar fazendo esse ponto de parada para ir até o PH. Isso, inclusive, aliviaria a pressão nas UPHs. Ou empréstimos para poder fazer a interligação de eixos de rodoviários em Sorocaba, a nova rodoviária, que tiraria toda a parte de circulação de ônibus no centro da cidade, entendeu? De passageiros que vêm de outros municípios. Nós poderíamos fazer o Porto Seco em Sorocaba, que é fazer um centro de triagem de todas as compras, mudança. Você sabe, todo o transporte que chega em Sorocaba para, por exemplo, uma loja de móveis, ela recebe os móveis das empresas que fornecem os móveis para que ela possa vender, entendeu? Isso tudo chega em Sorocaba. Você compra você na sua própria rua aí, se você comprar uma geladeira, o seu vizinho comprar um fogão e o seu outro vizinho comprar uma cama e tudo isso chegar no mesmo dia, nós vamos ter 3 caminhões entrando na mesma rua no mesmo dia, no mesmo horário, entendeu? Então, assim, o que os países que têm um planejamento mais forte estão fazendo? Estão fazendo Porto Seco. Aí todas essas transportadoras param no porto e aí daquele porto sai para fazer uma entrega mais racional, entendeu? Tem 3 entregas para fazer na sua rua hoje, vai um caminhão só e faz lá, entendeu? Aí, inclusive distribuindo por regiões, ou seja, uma estrutura de logística para tirar o impacto do trânsito da cidade. Isso é uma discussão moderníssima, tem vários países fazendo um avanço enorme nessa matéria. Discuti isso na eleição passada, nós perdemos 4 anos em matéria de transporte de Sorocaba e logística, e é uma coisa que eu acho que era necessário que nós fizéssemos lá atrás, e continua na pauta hoje, inclusive. São áreas de outros financiamentos, porque o que o BRT vai entregar, eu repito mais uma vez, é corredor de ônibus. Por que o BRT ficou tão caro? Porque eles vão colocar um ônibus mais pesado para circular, por isso que está tendo que mudar todo o asfalto, coisa que na minha avaliação nem precisava. Mas enfim, é uma obra que já está em seu curso, está terminando. Eu acho que do ponto de vista da execução da obra, eu faria um reparo grande, viu, Fernando, e a todas as pessoas que acompanham aqui no Zé Norte. Já falei isso alguns meses atrás, aqui inclusive com você. Isso foi conversado lá na URBS, não andou. O que é? É para, no contrato, no início, ter colocado que o regime de trabalho na obra seria o regime intermitente, entendeu? Paga o adicional de trabalho noturno, pô. Por que a Marginal em São Paulo, eu estava trabalhando na época em São Paulo todos os dias, ela tinha um regime de trabalho, inclusive, mais intenso à noite. Por que não fizeram isso com o BRT? Por que tem que fazer só de 8 em 8 horas? Parece que procrastinando a obra para culminar com a eleição, entendeu? Escândalo isso. Ah, Raul, mas ia ter que pagar o adicional noturno para os trabalhadores, ia ficar um pouco mais caro, mas qual que é o problema? Porque quem está pagando a conta hoje é a população da cidade, Fernando. Porque o cidadão que fica 40 minutos a mais na Itavuvu, que ficou e que está ficando agora na Ipanema, entendeu? É ele que está pagando a conta, porque a empresa não quis pagar, com ajuste com a prefeitura, o adicional noturno para poder fazer com que as obras funcionassem e girassem 24 horas, entendeu? Um monte de empresas giram em 3 turnos, por que a obra não pode acontecer isso aí? Era uma questão de se pensar em minimizar esses impactos no trânsito. Milhares de sorocabanos que moram na Zona Norte ficaram, ao longo de todo o período da obra, se você contar, ia dar até mais do que 1, 2 dias, em contato com as suas famílias, com o tempo que ficaram parados no trânsito. E aí saiu mais dióxido de carbono do escapamento do carro, poluiu o meio ambiente, entendeu? Porque o trânsito fica pesado, o carro fica funcionando ali, né? Fica parado, mas está funcionando. Então, assim, a sociedade pagou a conta que a empresa não quis pagar,
e a prefeitura não teve, vamos dizer assim, vontade política para fazer esse acerto com a empreiteira para ter uma obra que terminasse mais rápido e que tivesse um regime de execução mais célere. Mas eu percebo agora, e você já matou a charada aí, porque você é uma pessoa que acompanha o debate, está sintonizado, antenado, que na verdade o calendário é para culminar com a eleição, né? Ela vai querer apresentar isso aí como uma grande obra, que ela que criticou, inclusive, hein? Todos eles disseram que não iam assinar essa obra. Mas se eu tiver na prefeitura, se não tiver, porventura não tiver entregue ainda, nós vamos ter que entregar, porque daí fica pior, né? Deixar o negócio pela metade. Mas é muito pouco para Sorocaba. Nós vamos ter que avançar nos mini terminais dos bairros, no processo de integração, ônibus, entendeu? Ciclovias. Agora o contrato da rua, a Rumo quer entregar a ferrovia para a União, então é um momento importante da cidade fazer uma abordagem em relação à utilização da ferrovia, que rasga a cidade no meio. Então, assim, matéria de transporte tem muito para avançar, nós vamos apresentar muita coisa nessa área, e o BRT, infelizmente, ele teve muito problema. Certo. Raul, eu queria que, vamos falar agora, hoje tivemos a coletiva da Jaqueline Coutinho, o jornal transmitiu ao vivo, ela falou que Sorocaba passou para a fase amarela, ela falou não, o Dória que na hora do almoço passou Sorocaba para a fase amarela, e a prefeita agora fez uma coletiva avançando de fase. O que você espera? O que você acha dessa situação? Eu já digo, já falei com você um pouquinho antes, eu falei, espero que a população não entenda, que amanhã não ache que é véspera de Natal, que vão lotar os comércios, shopping, lotar tudo, que temos que ter muito cuidado nessa hora, até para não depois vir a regredir a situação. Então, que tenhamos, todo mundo tenha muita consciência. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre a fase amarela agora que o Sorocaba entra a partir de amanhã. A minha expectativa, entendeu? É uma expectativa de preocupação, né? Porque a situação de fato não está fácil. Nós estamos chegando no Brasil e nós vamos chegar esse final de semana possivelmente com 30 milhões de casos confirmados no país. Possivelmente a gente bata a marca até domingo de 100 mil mortes. É mais do que as bombas atômicas, né? Hiroshima, Nagasaki, que agora, inclusive amanhã, nós vamos comemorar aí. Comemorar não, né? Nós vamos ficar enlutados, porque a comunidade japonesa em Sorocaba é muito grande. A gente tem o Parque Kasatomaru lá no Campolim, que é o primeiro navio que chegou com imigrantes japoneses aqui no Brasil, inclusive. É uma homenagem, a homenagem feita no parque é uma referência a esse navio, que é um navio russo, que acabou sendo integrado à Marinha Mercante do Japão e que trouxe esses migrantes para cá. O Japão foi devastado na Segunda Guerra e as pessoas morreram com a bomba atômica jogada por um país democrático, né, Fernando? Estados Unidos jogou lá, entendeu? E eu quero aqui, inclusive, amanhã eu vou fazer uma homenagem aqui na rede social a toda a comunidade japonesa da nossa cidade, mas veja só que situação, o Brasil não está enfrentando nenhum país estrangeiro nem nada, mas o coronavírus já bateu 100 mil brasileiros, sem contar os casos de subnotificação. E aqui em Sorocaba, eu já acabei de receber aqui o último boletim epidemiológico, ao longo da nossa conversa, que ele já foi feita a atualização. Nós já estamos com 11.846 casos confirmados e aumentou, viu? Nós passamos de 273 óbitos ontem para 282 hoje. 9 casos novos aí de sorocabanos, irmãos nossos que morreram, perderam a vida por coronavírus. Então, assim, o Brasil, né, nós perdemos a guerra ao coronavírus, né? Não dá para falar que nós saímos bem nesse enfrentamento com 100 mil mortos. Uma pessoa tem que estar muito fora da realidade para achar que o Brasil enfrentou bem a pandemia. Nós enfrentamos muito mal. Eu acho que o balanço geral é de que o governo Bolsonaro, ao bater contra o isolamento social, jogou o país num abismo completo, entendeu? Porque a única coisa que nós tínhamos, o único instrumento que nós tínhamos era o isolamento social. E aí, quando o presidente da República disse que não é para fazer isolamento social, estimula carreatas, inclusive, que aconteceram na frente de hospitais com buzinaço. Teve buzinaço na frente do Hospital das Clínicas em São Paulo, pessoal. Assim, vai entrar para... As futuras gerações, quando olharem esse período aqui, entendeu? Vão se sentir assim, vão ficar com o estômago embrulhado, entendeu? Da mesma forma que a gente olha, por exemplo, para a história de Sorocaba, em 1917, nós tivemos aqui a gripe espanhola, e todas as autoridades sanitárias, inclusive um médico famoso de Sorocaba, o Álvaro Soares, que batia pelo fechamento das fábricas têxteis, que as pessoas estavam morrendo na linha de produção, o trabalhador saía morto lá de dentro. E ele foi até a prefeitura e pediu para fechar, o prefeito fechou por 24 horas, depois mandou abrir, fechou na segunda, na terça mandou abrir e a mortandade conseguiu. Entendeu? Da mesma forma que a gente olha horrorizado para aquele período, né? E olha também
com louvor para os heróis que apareceram nessas situações, né, para a luta do povo, que se mobilizou, né? Nós vamos, no futuro, vão olhar também de forma horrorizada para o que aconteceu no Brasil. Nós tivemos uma bagunça em matéria de administração pública, o presidente falando uma coisa, o governador dos estados falando outra, entendeu? E as prefeituras, cada uma fazendo aquilo que ia dar na telha, né? Teve uma que distribuiu merenda, a outra não distribuiu, uma fez EAD, a outra não fez, a outra fez bagunça e lambança no transporte, a outra não fez, né? A testagem, o Brasil ocupa a 63ª posição em testes, sendo o segundo país com o maior número de casos no mundo, entendeu? A gente, assim, tem a média de 60 mil testes para cada 1 milhão de habitantes, a Rússia tem 200 mil testes, entendeu? Nós perdemos para a Venezuela, para o Peru, para a Argentina, então, nossa, de longe, Equador, países pobres, Bolívia, países pobríssimos aqui, da sul-americanos, estão fazendo mais testes do que o Brasil. O presidente saiu nesse negócio da cloroquina, né, que é um placebo, entendeu? Transformou isso aí numa espécie de feijão mágico, né, de que ia salvar todo mundo do coronavírus, e a gente hoje, agora, cientificamente já foi comprovado que tomar café com leite tem o mesmo efeito do que a cloroquina, entendeu? Nada contra, quem quer tomar café com leite, que tome café com leite, quem quer tomar cloroquina também toma, mas que ela não resolve o problema do coronavírus. Isso é só o que eu estou dizendo. Os 55 maiores hospitais do Brasil, inclusive a Albert Einstein, fizeram estudo de caso, e o presidente seguiu nessa linha, e aí jogou o Brasil nessa confusão toda com aquele falso discurso de economia versus saúde pública, como se a economia tivesse alguma chance de não parar perante uma maior pandemia, né, do século XXI, entendeu? Não tinha, a economia ia parar independente de qualquer coisa, que as pessoas ficando doentes não vão trabalhar, entendeu? Pessoa com todo mundo ficando doente, você acha que alguém vai sair consumindo, como estava consumindo antes, com essa incerteza? Porque economia, pessoal, é uma questão de fé no futuro. Então, quando o cenário está incerto, eu tenho uma fábrica de sapato, eu não vou contratar ninguém, não vou fazer um investimento novo, porque eu não sei o que vai acontecer amanhã. Tem uma doença que está matando um monte de gente, entendeu? Não tem vacina. Os mercados no mundo inteiro, as bolsas despencaram. Agora está recuperando um pouco do valor aí, né? Você acha que alguém vai contratar gente? Não vai, a tendência da economia é parar mesmo. O consumo pai, a pessoa que quer trocar de carro já não troca. Fala, meu Deus, vai que eu perco o emprego ano que vem? Como é que eu vou pagar o carro? Entendeu? Vou fazer uma reforma na minha casa, não vou. Então, as duas coisas estão associadas. Nós entramos aqui no Brasil numa discussão maluca de que era possível combater o coronavírus sem fazer isolamento social. Então, o nosso R0, que é a taxa de contágio, explodiu. E aí nós viramos o segundo colocado no mundo, né? Junto com os Estados Unidos, lá que tem um presidente também que, pelo amor de Deus, né? É uma coisa assim, estava querendo fazer comício, aliás, tentou fazer comícios no meio da pandemia, agora recuou, não vai fazer mais comício, estava espalhando o coronavírus no seu território também. Então é o Brasil e os Estados Unidos, tanto é que os dois presidentes são amigos aí. Então, em matéria de coronavírus, de fato, a situação do Brasil, a gente perdeu essa guerra, né? Eu como político e todo mundo que vivencia o debate público, nós vamos ter que fazer o inventário bem feito, porque esses erros que foram cometidos, nós não podemos repetir, porque o burro é isso, né? O burro é aquele que sempre está cometendo o mesmo erro, Fernando. Porque erro todos nós cometemos, entendeu? Mas você comete um erro, você estuda ele para não cometer de novo. Agora, o burro é aquele que, diante das evidências, entendeu? E diante da história, já acontece, toda vez que passa ali tem um buraco, tá caindo, então tem que desviar do buraco, pô. Não é possível um negócio desse, entendeu? Então, assim, infelizmente, nós no Brasil não conseguimos fazer enfrentamento que deveria ter sido feito. O que deveria ter sido feito? Teste em massa. População, nós deveríamos estar aí com uma taxa de testagem entre a segunda maior do mundo, porque é o segundo país que mais está em caso, entendeu? Não era para ser a 63ª posição. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, que muitos prefeitos fizeram, aí fica aqui, Jaqueline, anota aí que ainda dá tempo, viu? Porque se chegar essa situação em janeiro, nós vamos fazer isso, né? O que deveria ter sido feito? Uma pessoa ficou contaminada, por exemplo, Vitória Régia, tem 88 pessoas com coronavírus no Vitória Régia. O que a prefeitura tem que fazer? Pega lá a Secretaria da Saúde, no postinho de saúde tem o endereço cidadão, entendeu? Então, anota o endereço dele e manda um agente comunitário na casa. Agente comunitário na casa, vai lá e fala, meu amigo, está com coronavírus, fica 14 dias aí em quarentena, hein? Chama a família, pega o zap dele, fala, manda uma mensagem no grupo de zap para avisar que você tá, para os amigos não chegarem aqui, e para, inclusive, que os seus amigos façam um teste e fiquem em isolamento. Todo mundo que você teve contato nas últimas 2 semanas. Uma pessoa para orientar, Fernando. Araraquara fez isso, tem uma das menores taxas do Brasil, no R0, com o prefeito fazendo isso. Desde o primeiro mês, o prefeito lá mandando, até funcionário da área da educação, da saúde, ele mandou todos os servidores da cidade se mobilizarem para fazer essa visita nas casas. Para quê?
para poder fazer com que aquela pessoa que está com coronavírus não espalhe para mais gente. Entendeu? Panfleto de casa em casa, entendeu? O Vitória Regia teve onde moram os 88? Mora na rua tal, Antônio Silva Saladino, número tal. Então, distribui um panfleto ali avisando, ó, nessa rua tem gente com coronavírus, vamos tomar cuidado, pessoal, ficar esperto, entendeu? Higiene, isolamento, tomar máscara, álcool em gel, porque aí a pessoa fala, puxa vida, que aqui como é que é a tendência nossa? É achar que nunca vai acontecer com a gente, entendeu? Isso é uma coisa que tá mesmo, a gente sempre acha que nunca vai acontecer com a gente. E aí, quando chega o panfleto na sua casa dizendo que tem um vizinho com coronavírus, o cara fala, opa, tem um vizinho com coronavírus, que vou tomar cuidado. Então, Araraquara fez, várias cidades do Brasil fizeram isso. As que estão em melhor condição é porque fizeram esse feijão com arroz, o básico. Não é porque construíram hospital e tal, porque o hospital ele vai pegar o doente já. Entendeu? É igual aquele conto chinês, que a criança tá descendo o rio, um monte de criança descendo o rio, e a pessoa pula na água, tira uma criança, pula, tira duas, pula, tira três, aí de repente alguém fala, meu amigo, vai ver quem tá jogando, entendeu? Vai na raiz do problema, que é onde? É a taxa de contágio, é aí que a prefeitura tem que agir forte. É claro, se pudesse, né, tivesse uma condição de uma gestão melhor também, não essa troca de secretária permanente, essa falta de planejamento, poderia ter feito alguns convênios aí para ampliar os testes na cidade de Sorocaba. Mas eu acho que o que faltou mesmo foi orientação para a população, esse trabalho de visita, panfleto no bairro, passa o caminhão de som, chama os sindicatos, chama os sindicatos patronais, os de trabalhadores que têm estrutura, chama a imprensa, vamos mobilizar carro de som em todos os bairros, avisando, cada bairro tem um número X de pessoas contaminadas, avisando, alertando a população. Aí o que aconteceu? Tem muita gente que ainda acha que não vai ter problema pegar o coronavírus, né, porque tem essas soluções mágicas aí. Agora saiu um tal de um ozônio, tem um prefeito de Santa Catarina que está sendo processado aí. Então, assim, aí vai surgindo essas pataquadas, né? Por quê? Porque o poder público, o Estado, né, não está agindo e a população... Você tem uma ideia, por exemplo, né, que é uma coisa... Isso é uma coisa bonita. A Aparecidinha, ninguém pegava febre amarela em Aparecidinha em 1899, em 1898. Então, a Sorocaba teve a pandemia de febre amarela, né? E lá em Aparecidinha não tinha nenhum caso. As pessoas associaram isso à santa, à imagem da santa, entendeu? E aí acabou que a santa vindo para a catedral para poder abençoar também a comunidade no centro. Só depois que se descobriu que o vetor de transmissão era um mosquito. Então, mas hoje, com a ciência que avançou, Fernando, a gente já sabe que o vetor de transmissão é o próprio ser humano. Entendeu? Então, assim, é inacreditável que ainda tenha gente achando que o isolamento social não é importante. É claro, quando sair a vacina, aí a vacina vai ser mais importante. Mas, por enquanto, é o isolamento social. E vamos ter que rezar bastante para que a gente... entrando nessa faixa amarela aqui, não tem aumento aí dos óbitos, né? E também dos casos de internação na cidade. Vamos torcer bastante para que isso não aconteça. Agora, a prefeitura aqui, eu quero alertar mais uma vez, aí o secretário da Saúde, ainda dá tempo de fazer esse feijão com arroz para conter a taxa de R0, porque não adianta ficar querendo resolver a coisa por decreto. Fecha, abre, fecha mais, fecha menos. Se lá na ponta, o contágio tá acontecendo, entendeu? É isso daí. Raul, queria que você falasse também aí como que você viu. Teve também essa polêmica agora da garagem do BRT ali, o Hospital Municipal, a área na Avenida Ipanema, onde seria o Hospital Municipal. A época do Panunzio pagou 13 milhões e meio e hoje está avaliado em 20. Então, a prefeita Jaqueline Coutinho, você sabe toda a história, fizeram uma reunião do Conselho Municipal de Saúde e falaram que o Hospital Municipal agora vai ser no Antigo Matadouro. Um nome meio estranho já, no Antigo Matadouro ali, o hospital. Então, eu queria que você falasse sobre isso. E ela veio a público, ela veio na rede social, falou... A público não, na rede social, né? Na pública ela não está vindo aqui no Zenorte, muito menos. Mas ela foi na rede social... e falou que ali na Avenida Ipanema seria a nova policlínica, só que seria só uma parte, né? A outra parte provavelmente deve ser a garagem do BRT. O que você tem a dizer sobre isso? Então, rapaz, todos eles prometeram na eleição passada, né? Os três que já foram prefeitos de Sorocaba nos últimos 4 anos aí, a Jaqueline, o Manga e o Crespo. Eles estavam todos juntos na eleição passada e prometeram o hospital. Existem duas promessas que são eternas nas campanhas: Hospital Municipal e Nova Rodoviária. Estou falando mentira, Nova Rodoviária. Todas as campanhas o pessoal fala que vai mudar a rodoviária. Então... Eu nunca prometi Nova Rodoviária. Com dinheiro da prefeitura, tem que ter uma fonte de financiamento muito forte. Ou dá para fazer como fez a cidade de Campinas, que é um outro caso, a iniciativa privada fez, daria para fazer.
É um assunto que nós estamos estudando aí, porque o impacto pode ser menor do ponto de vista orçamentário, entendeu? Agora, é verdade, o Crespo prometeu também a nova rodoviária na eleição passada, a turma dele. E agora estão com essa... Eu não acreditei quando eu vi isso aí, entendeu? Eu fiquei sabendo quando o Conselho Municipal de Saúde aprovou. O que ela está fazendo um balão de ensaio, Fernando? Isso aí, olha, chega até a ser feio, viu? O pessoal da comunicação da prefeitura, isso aí não está agregando nada para a campanha da Jaqueline. Vou dizer bem aqui, porque, olha, o Sorocabano que acreditar numa coisa dessa, ele vai acreditar que a Terra é plana, que tem marciano na Lua, entendeu? Ninguém imagina, a arrecadação está caindo, Fernando. Nós vamos chegar um ano que vem, pessoal, podem anotar aí, já caiu 100 milhões, entendeu? Para os mais otimistas, nós vamos chegar com a queda na arrecadação aí, beirando 200 milhões de reais no ano que vem, com 3 crises sobrepostas, uma crise de longa duração, que é o fato do Brasil estar perdendo indústria para a China, entendeu? Já desde o final dos anos 70, Sorocaba tem sofrido impacto, nós perdemos todo o setor têxtil, por exemplo, as indústrias têxteis de Sorocaba viraram supermercado, entendeu? E a roupa nossa está vindo da onde? A Vietnã do Sul, Laos, Camboja, Coreia, entendeu? Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, Então, assim, a gente já perdeu a indústria têxtil em Franca, que era a grande produtora de sapatos do Brasil e da América Latina. Não tem mais fábrica também. É tudo importadora. Então, assim, o Brasil tem perdido a corrida industrial e não tem país rico sem indústria. E aí é um problema que aprofundou a desigualdade, porque o trabalho na indústria paga mais que o trabalho em serviços, entendeu? O trabalho industrial ele paga mais, precisa de mais tecnologia, de mudanças tecnológicas o tempo todo. Então, a pessoa que trabalha na indústria, só que você pegar o caso de Sorocaba, você vai ver, ela ganha muito mais do que no setor de serviço. Tem PLR no final do ano, tem direito a se filiar a um sindicato para defender seus interesses, entendeu? Então, assim, nós temos essa crise que já vem de longe, tem a crise gerada pelo golpe, aliás, saiu o resultado, um levantamento aí, ó, eu estudo economia, acompanho no Valor, essa semana, pela MB Consultoria, uma das maiores consultoras do Brasil, que administra aí patrimônios aí na casa do bilhão, dizendo o seguinte, que desde o golpe contra a Dilma para cá, o Brasil ficou mais pobre 27%, ou seja, nós perdemos quase 1/3 da renda, que é a crise política que o Brasil está vivendo, não é? O fato de o Aécio Neves não aceitar a derrota para Dilma, depois eles e o pessoal do Bolsonaro terem eleito Eduardo Cunha presidente da Câmara, terem feito toda aquela conspirata para tirar a Dilma, e de lá para cá o Brasil ficou dividido no meio, entendeu? E o país não se reconcilia mais. Então, uma crise política enorme. O Lula foi tirado da eleição, né? Uma eleição fraudada do Bolsonaro, porque o Lula, que ia ganhar, não pôde disputar a eleição. E o cara que mandou prender ele ganhou um cargo depois no governo, né? O que virou ministro, aí, o Moro. Então, a situação. Então, o Brasil tem essa segunda crise, que é a crise política, e agora a terceira, a crise do coronavírus. Todas elas impactando diretamente as receitas dos municípios. E aí a pessoa vem no meio de uma crise dessa, sem dar comida para as crianças durante 4 meses, sem viabilizar a EAD, e uma série de outras coisas, para prometer um hospital. Haja óleo de peroba, viu, dona Jaqueline? Viu? Tem que transformar aquela lagoa lá do Parque das Águas inteira em peroba e mergulhar dentro, para ter essa, vamos dizer assim, essa coragem de vir falar em hospital. Depois nós temos uma campanha que o Crespo prometeu hospital a campanha inteira, e tá aí, ó, cadê? Não tem. Então, assim, eu vou ser bem sincero para você, Fernando, eu acho que chega até a ser desrespeitoso com a população. Então, o que está acontecendo? Tá sendo denunciada essa manobra, né? Inclusive a vereadora Fernando, o Isídio também fez várias lives, a Yara, França, estão denunciando isso aí, que é esse terreno. Eu acho que esse terreno aí está sendo entregue para poder agradar as empresas de transporte, entendeu? Sobretudo as que estão aí tocando BRT. Eu acho, inclusive, que isso deve ser investigado. Vou esperar mais um pouco, a hora que tudo isso se consolidar, eu vou reunir a documentação e vou pedir uma investigação no Ministério Público, tá? Porque aquele terreno lá, ele deveria ser guardado para fazer o hospital. Mas não vai dá para fazer agora em 4 anos, Raul? Né? Eu acho que a situação econômica do município não comporta, porque tem o custeio do hospital, não é só erguer o prédio. O custeio de um hospital é por volta dos 80 milhões por ano. Então, nós teríamos que ter uma folga grande no orçamento para garantir isso aí. Mas uma policlínica, por exemplo, dá para fazer ali, entendeu? Policlínica é muito mais barato, dá para fazer. Então, ali poderia ser um equipamento público, um centro esportivo, pode ser qualquer coisa ali, de utilidade pública para a população, né? Então, eu acho que essa manobra, essa denúncia em relação a essa manobra da Jaqueline está sendo muito bem feita, e eu vou entrar nela também. Estou esperando a coisa avançar mais um pouco, se consolidar isso, porque ela pode mudar de opinião a qualquer momento. Mas se isso se consolidar e for entregue esse patrimônio público para a empresa do BRT, eles podem se preparar, porque a investigação em cima vai ser pesada.
Então é isso. Não tem cabimento sair com uma proposta dessa agora, até porque se ela tinha interesse em fazer alguma coisa ali, teve 4 anos para fazer, pô, esse pessoal está na prefeitura há 4 anos, poderia ter feito isso aí, né? Então eu acho que é uma daquelas promessas mesmo que é de, entendeu? Pior do que essa daí, só a de que ia resolver as filas na saúde em 15 dias, né? Que é aquela outra que o Crespo falou no debate comigo na TVT no segundo turno, né? Eu disse para ele que tinha que estruturar as UBSs, tinha que fazer concurso público. Ele falou: não tem que precisar nada disso, ó. Em 15 dias eu resolvo. Entendeu? E, infelizmente, no século XXI, a cidade forma 8.000 universitários por ano, tem 13 instituições de ensino, tem a circulação de notícia, tá aqui, ó, o jornal, Zé Nor, paga nada para ler, pô. A pessoa entrou aqui, tem informação na mão aqui da cidade, entendeu? O volume de informação circulando, e ainda tem gente que acaba acreditando nesse tipo de discurso, né? Eu espero que o número de pessoas seja bem pequeno, que acredite que a Jaqueline agora vai fazer um hospital lá no Matadouro, né? Haja paciência para acreditar num negócio desse. Tá. Raul, para a gente já encaminhar para o final, aí, eu queria que você falasse das campanhas da guerra virtual que está por vir. A gente acha que não vai, pede para não ter, para todo mundo ficar calmo, fazer uma campanha limpa, mas a gente sabe que vai ter. Já começaram, eu recebo aqui no jornal, no WhatsApp do leitor, no meu WhatsApp pessoal, muitas montagens, muita coisa que o pessoal já está fazendo por aí. Então a gente sabe como que vai funcionar. Inclusive, tem muita gente brigando aqui nos comentários já também. Então o pessoal já começou e a cada vez vai se acirrar mais ainda, chegando perto da eleição. Eu queria que você falasse sobre isso. O que você espera aí da campanha? Vai ter uma guerra virtual, fake news? Você que sempre falou de fake news, que na eleição passada, na vez que eu entrevistei você aqui, você falou que a eleição passada você perdeu porque você deixou de lado as fake news, achou que não ia virar nada e acabou você perdendo a eleição. Você continua com essa mesma opinião? Então, eu não vou fazer porque eu nunca fiz, entendeu? E eu tenho uma biografia aí, são desde os 15 anos de idade, debatendo política em Sorocaba, fui do movimento estudantil secundarista lá no Lauro Sanches, depois presidente de Grêmio, escola técnica, colégio técnico, presidente de DA, FATEC, presidente do Centro Acadêmico de Letras na Uniso, entendeu? Como advogado, acompanho as coisas da OAB, não sou, mesmo não sendo mais deputado nem vereador, eu continuo acompanhando aqui na rede social, estou sempre por aqui, então assim, eu tenho uma biografia para zelar, da minha parte não vou fazer. O que eu vou fazer, Fernando, é o esclarecimento da população. Aliás, devia ter feito mais sobre o Crespo na última eleição, viu? Uma coisa que por exemplo, o Crespo trocou soco e pontapé lá, estapeou o Flaviano, lembra aquela vez que o Flaviano foi na escola municipal lá? Lembro. Dentro de uma escola pública, na frente dos pais e das mães, crianças, tudo lá. Eu achei que não deveria levar aquele vídeo para televisão, entendeu? Hoje eu me arrependo, eu acho que o sorocabano tinha direito de ver aquele vídeo lá para saber quem era o Crespo exatamente, porque ele fez o mesmo depois que a Jaqueline quando estava na prefeitura, entendeu? E fez o mesmo também com motorista de ônibus, desrespeitando as pessoas, entendeu? Então, assim, o que eu vou fazer dessa eleição aqui, você pode anotar aí, eu vou fazer esclarecimento para a população, entendeu? Que tipo de esclarecimento, Raul? Vou citar um exemplo aqui. Por exemplo, Manga e Crespo, do mesmo partido, nomeado prefeito pelo Crespo, eleito vereador pelo Crespo, o único vereador do partido do Crespo, crespista até o último fio de cabelo, pulou do barco quando o barco afundou de vez, foi o último a pular, inclusive. Agora vem na eleição e fala que não sabe nem quem é Crespo, que nunca viu, que sempre foi oposição, que nunca gostou dele, entendeu? Ele tinha secretários indicados da prefeitura. Isso eu vou explicar para a população. A população tem direito de saber dessas coisas, entendeu, Fernando? É obrigação. Da outra, eu achei que a população sabia. Não é todo mundo que acompanha debate público na cidade. Tem gente que acha, inclusive, que as pessoas são diferentes, porque não acompanham essas coisas, entendeu? Então, nós vamos fazer essa da parte do Raul, entendeu? A verdade vai ser restabelecida. Porque isso eu acho que é uma obrigação, e no caso de falar desse histórico do Crespo, eu acabei que não abordando isso na eleição passada, e faltou essa informação. Para muita gente, talvez poderia ser decisivo. A pessoa fala, pô, o Crespo briga com os outros dentro de uma escola, não é? Será que como prefeito não vai fazer isso? Essa pessoa poderia não ter votado nele. Votou e ele fez o mesmo com a Jaqueline, entendeu? Então, a minha ideia é esclarecer isso, nós vamos fazer. Agora, fake news eu nunca fiz, eu não vou fazer. Aliás, eu vou propor até uma carta de intenções aí com os pré-candidatos, né? Com a Maria Lúcia, que dá para conversar isso, com a Jaqueline também dá para conversar, o professor Flaviano dá para conversar, o Renan Santos, né? Se for candidato, eu vou conversar com ele sobre isso, uma carta de intenções, para que a gente não faça ofensas, entendeu? Não ataque a família de ninguém,
né? Também não façamos aí, que ninguém faça fake news, para que a gente possa, porque o sorocabano não gosta disso, entendeu? A pessoa gosta de entrar na timeline dela do Facebook e ter uma discussão ali. Que discussão ali? Uma discussão política, entendeu? Adulta, né? Ah, não gosto do Raul porque ele defende essa política, ou eu gosto do Raul por causa disso, daquilo, entendeu? É uma discussão, isso é importante para a democracia, inclusive para o nosso crescimento como ser humano. Como é que um pai que fica xingando o outro na rede social vai querer depois que o filho não xingue o amigo na escola, entendeu? Não tem cabimento isso aí. Tem que dar o exemplo, que é o problema, por exemplo, que eu falei para você aqui do coronavírus. O presidente fala que é uma gripezinha, não usa máscara, estimula a aglomeração, depois vai querer cobrar o quê da população? Não tem como cobrar, então tem que dar o exemplo. Então, o que eu não quero para os meus filhos, para a minha família, não vou querer também para a família dos outros e para os filhos dos outros na cidade. Então, eu acho que da minha parte nós vamos fazer esse movimento, tentar criar com os outros pré-candidatos aí que dá para conversar, porque tem uns que não dá, porque tem uns que surgiram na política na base da fake news e da fake news não vão sair. Aí, como dizia o meu avô dizia muito isso aí, o problema de você entrar com o porco no chiqueiro, Fernando, é que você está se sujando enquanto o porco está se divertindo, entendeu? Aí que tá o problema, entendeu? Aí você entra lá, o porco tá no habitat dele, entendeu? A vida inteira de fake news, você vai entrar no fake news com ele, você vai se enrolar até hoje, você não sai mais daquele negócio. Então, assim, eu não vou fazer. Agora nós vamos discutir essa parte histórica, quem estava de que lado, como é que foi, como é que não foi, para onde vai e tal, e um debate sempre muito respeitoso, porque eu acho que deve ser assim, inclusive, independente do resultado da eleição, a gente cresce como cidade, amadurece a democracia, avança no entendimento sobre os problemas fundamentais de Sorocaba, e a gente não perda mais tempo, né? Porque, infelizmente, nós perdemos aí 4 anos preciosos na vida de Sorocaba. Eu espero que a gente não continue mais perdendo tempo na vida da cidade, consiga avançar em melhor gestão pública, melhor capacidade de planejamento, entendeu? As novas ideias que estão circulando no mundo aí possam ter espaço para desabrochar aqui no território de Sorocaba, a gente consiga, porque os desafios são muito grandes. Nós tínhamos 50 mil desempregados em janeiro, Fernando. Nós vamos chegar o ano que vem, possivelmente vamos mais do que dobrar esse número aí. Entendeu? Hoje nós temos 135 mil sorocabanos recebendo ajuda emergencial para poder comer e sobreviver. O Bolsonaro está dizendo agora vai diminuir para 200. Se isso acontecer, vai ser uma hecatombe social na cidade. Então nós vamos estar com um quadro de fato dramático e de aprofundamento das desigualdades. Um quadro como esse, a política vai ser mais importante como nunca, e a prefeitura, a cobrança sobre ela vai ser grande, mas eu acho que nós estamos reunindo aí um grupo de pessoas aí que tem condição que estão, inclusive, esperando uma oportunidade para enfrentar esses grandes desafios, tá joia? Então, agradeço demais o espaço aqui, parabéns, aí, vida longa ao Zenorte. Quando precisar da gente aí, é só entrar em contato que nós, na medida do possível, aí, vamos colaborando aí. É isso daí, Raul. Queria só perguntar rapidamente para você. A gente fica à vontade, à disposição. Nós vemos agora aí na gestão da Jaqueline uma troca de secretariado imensa, toda hora trocando secretariado. Seu secretariado, como que ele vai ser formado? Então, aí tá uma outra coisa que me incomoda muito, né? Porque eu tenho a biografia do Roosevelt aqui, que foi o maior presidente dos Estados Unidos do século XX, entendeu? E ele tirou os Estados Unidos uma crise também, a crise de 29, né? Ele tirou, os Estados Unidos estava arrebentado em 29, com milhões de desempregados, ele deixou o governo, né? Ficou mais de uma década à frente dos Estados Unidos e deixou os Estados Unidos tinindo, em pleno emprego. Olha só, pegou o maior desemprego da história e deixou em pleno emprego. E ele tem uma frase que é o seguinte, que uma das coisas mais importantes da atividade de um político é saber escolher as pessoas. Porque quando você é deputado, vereador, você tem que escolher bem a assessoria, entendeu? Quando você é secretário, você tem que escolher bem o seu entorno, prefeito, tem que escolher bem os seus secretários. E eu acho que é uma das coisas, inclusive, que a gente, segundo o Roosevelt, você tem que usar para saber se um político tem capacidade ou não. Quando você olha quem que ele está escolhendo para estar no entorno dele. Porque você sabe, a atividade política é uma atividade coletiva, ninguém faz nada sozinho. Não tem? Sempre é coletivo. Né? É uma atividade construída com muitas mãos. É uma atividade social, uma atividade humana, necessariamente social. É uma obra coletiva. Então eu vejo que nessa parte aí, a gestão Crespo e sua turma, esses 4 anos aí, prejudicaram demais Sorocaba. Né? Na área da saúde, quase 10 secretários. Na área do esporte, a gente chegou a ter diretor do Centro Esportivo do Maria Eugênia chefiando a policlínica. Nada contra, entendeu? Mas o que tem a ver, qual que é a comparação de gestão de um centro esportivo com a gestão de uma policlínica? Estou dizendo que é menos importante, não só estou dizendo que é diferente, entendeu? Misturar alhos com bugalhos, mas você vê o critério político até onde chegou.
Então, assim, nós vamos ter que ter um cuidado grande nisso aí. Eu quero dar uma enxugada nesses cargos de indicação política. Eu acho que dá para fazer uma boa economia. Na outra eleição eu propus 50 cargos, né? Hoje tem quase 200. Eu acho que dá para trabalhar em torno desse número. Nós vamos fazer um ajuste aí. E a ideia é trabalhar. Nós temos 13 instituições de ensino superior aqui em Sorocaba, das quais várias estão entre as melhores do Brasil. Você pegar o Fiscar aqui mesmo, tem 3 mil alunos, é uma das melhores instituições de ensino superior do mundo. Está aqui em Sorocaba, aqui do ladinho aqui, ó, né? Então nós vamos ter que ter, a minha ideia é pegar PhDs, entendeu? Pessoa com formação na área, que já tem serviço prestado, na área na URBS, SAI, engenheiro, que seja lá de dentro do SAI, por exemplo, nós temos muitos engenheiros bons no SAI lá que estão há 20 anos prestando serviço, esperando o momento de poder assumir uma responsabilidade maior, num cargo de chefia. Então, minha ideia é priorizar os servidores públicos de carreira, né? E quando não tiver o servidor público de carreira, a gente pega aí das nossas universidades. Então, a minha ideia é trabalhar com isso aí. Trabalhar com base na ciência. O que é o base na ciência, Raul? É porque aquela pessoa que estudou um assunto, por exemplo, uma pessoa que passou 10 anos estudando transporte, a chance dele inventar uma sorocabanice no transporte é menor, porque ele já estudou o assunto, ele sabe o que dá certo e o que dá errado, entendeu, Fernando? Isso faz uma diferença imensa. É igual você vai consertar a sua casa. Tem um problema no sistema elétrico da sua casa. Aí você vai convidar um cara que joga bola com você porque ele é seu amigo para consertar a parte elétrica da sua casa? Você não faz isso aí. A gente não faz isso em casa, pessoal. Entendeu? É uma coisa que não entra na minha cabeça. Por que fazer no setor público o que a gente não faz na casa da gente? Quebrou o cano da sua casa. Você vai chamar seu amigo que toma uma cervejinha com você no final de semana porque é seu amigo para consertá-la? Você não vai fazer isso. Entendeu? Por que o governo tem que fazer essas coisas? Então, assim, é fazer o bom senso, né? Fazer coisas que a gente não faz na casa da gente, na administração pública, que eu acho que é uma coisa, inclusive, que revolucionou a Europa no pós-guerra, que é aquele mandamento, né, de tratar a administração pública como você trata a sua casa. Aí você vai, por exemplo, numa França, o banheiro público é quase igual, até melhor do que o banheiro das residências. Entendeu? Por quê? Porque o cara entra lá e não taca o papel na privada, o papel higiênico, que sai puxando a descarga, entendeu? Não quebra as coisas. Por quê? Porque ele foi, na escola, ele aprendeu, desde o primeiro dia na família, de que o público e o privado tem que ter a mesma equivalência. Aliás, o público mais ainda. Por quê? Porque o público é de todo mundo. Entendeu? Então, é essa mentalidade. E tem que começar dando exemplo na prefeitura. Então, tem gente passando fome na cidade, então não vai fazer, Jaqueline, licitação para comprar café de 75 mil reais. Entendeu? Parece que está cuspindo na cara do sorocabano, entendeu? No meio de uma pandemia, com gente... Eu vi o Zenorte deu a manchete aqui, no meio de uma pandemia. Você não tem um semáforo da cidade, Fernando. E é difícil para quem tem filho pequeno. Cada semáforo que para tem que explicar. Pai, por que tem um rapaz com a placa com fome? Por que tem criança querendo lavar o vidro do carro para ganhar alguma coisa? Por que tem um menino vendendo bala? Por que não está na escola? Todo semáforo você tem que estar explicando situações para as crianças. As crianças ficam chocadas de ver os nossos irmãos perambulando pelas ruas. Aí vai lá uma licitação para comprar café, pô, entendeu? Uma crise como essa aí tem que tomar água até na torneira, entendeu? A situação grave do jeito que está. Aliás, outra coisa, o site nós podemos avançar muito em matéria de qualidade de água, viu? Porque caiam de costa quem está acompanhando aqui. Na Europa se toma água da torneira. É uma briga, inclusive, para ver qual capital tem água em melhor qualidade do que a outra. Aqui a gente nem conversa isso, né? A gente está discutindo perda de água, mas é um assunto que nós vamos ter que discutir. A hora que tiver engenheiros comprometidos a tocando SAI, tem que avançar, diminuir a perda de água, mas tem que também melhorar a qualidade da água. Porque se a gente melhora a qualidade da água, o trabalhador vai economizar e vai liberar o orçamento dele para poder mexer com outras coisas, entendeu? Porque vai gastar menos com esse negócio de filtro. Tem gente que compra galão de água porque não confia às vezes não tem filtro em casa, não confia na água que é distribuída na torneira, gastando dinheiro, sendo que tem países aí que a água da torneira é a água padrão que é servida em restaurante, que é a questão mesmo de Nova York, entendeu? No restaurante, abre a água da torneira e dá para cidadão tomar, entendeu? E todo mundo toma porque sabe que a água é de primeiríssima qualidade. Público, por quê? Porque o público tem que ser melhor que o privado até. Essa é a mentalidade. O dia que nós começarmos a fazer isso, Fernando, aí não vai precisar de partido nem A nem B, entendeu? Qualquer partido que tiver no governo, se for um partido nacionalista, entendeu? Que se preocupa com o povo, entendeu? Que tenha com essa preocupação de diminuir a distância social que existe no Brasil, a gente consegue seguir, né? Entendeu? Na verdade, é essa grande mudança que a gente precisa fazer no Brasil, de mentalidade dos políticos, porque tem uns políticos aí que acham que o Brasil não dá mais certo. Então o cara fica feliz de que o Brasil seja a quinta locomotiva de outros países, entendeu? Não, pô, o Brasil tem que dar certo, pô. Como é que não dá certo um país tão rico nem esse, com esse continente imenso, com pouca gente morando aqui, entendeu? 200 milhões de habitantes, a China tem 1,5 bilhão,
E estão conseguindo arrumar um caminho lá para fazer o povo ficar feliz e ter um bem-estar social. Estão lutando, faz 50 anos que eles estão na luta, né? Agora nós aqui com 200 milhões já vamos dar por vencido? Imagina. Então pode esperar do Raul que depender de mim, entendeu? Vamos seguir nessa luta política enquanto as coisas não entrarem no eixo no país. É isso daí, Raul. Eu queria agradecer a sua participação. E entrando no período aí pré-eleitoral, eu queria que você deixasse suas considerações finais aqui para a gente encerrar essa live. As considerações finais? Eu quero agradecer, pessoal. Pô, tá com o Fernando aqui. O Fernando é aquele negócio, não envelhece, não tem cabelo branco, olha lá. Eu tô com o cabelo branco e ficando careca, já é o Fernando nada. Parabenizar aqui a equipe do Zenorte, entendeu? Que fizeram uma revolução em matéria de imprensa em Sorocaba, pessoal. É aquela imprensa lá em loco, entendeu? Que acompanha todas as notícias da cidade e é uma coisa sensacional, tá de parabéns aí, vida longa ao Zenorte, né? E eu acho que é isso, a gente precisa fazer com que as informações circulem. A democracia sem informação, ela não funciona. Porque a pessoa vai no supermercado lá, chega na gôndola, tem vários produtos, mas ela não tem informação sobre os produtos, entendeu? Ela vai levar qualquer coisa. E aí corre o risco de levar um sabão que não vai limpar a roupa, entendeu? De levar um arroz que a hora que você for cozinhar ele, não vai, entendeu? Não vai para frente, entendeu? Então, assim, qual que é o pressuposto para uma democracia funcionar? É que a população esteja bem informada. Se tiver bem educada, então, aí melhor ainda. E como é que a população fica bem informada para poder escolher bem os candidatos, os seus políticos, vereador, deputado, presidente da associação de moradores, tudo que a gente tem não é só escolher prefeito e vereador, a gente escolhe muita coisa ao longo do ano na cidade, né? Membro do conselho tutelar, se escolhe, representante de sala, você ter bastante informação sobre aquele indivíduo que ele pensa. E só dá isso só acontece se tiver veículo de informação, Fernando. Então, a gente, às vezes, você pode achar aí, o serviço que eu estou prestando aqui a pouco é nada, rapaz, é um serviço imenso, que as pessoas vão tendo contato com os candidatos, e aí vão tendo condições maiores, né, de poder fazer as suas escolhas, que são escolhas, nós estamos vendo aí, pessoal, o quão ruim é uma escolha errada, né? O Crespo, a gente votou nele na eleição passada, né? Eu não estava, eu estava na disputa com ele, mas quem o elegeu tá aí, tá tudo arrependido, né? Você encontra na rua que tem de viúva do Crespo aí pra rua, não é brincadeira. Inclusive aqui na rede social, porque fez uma escolha errada. Então tá na hora de fazer a escolha certa, né? Vamos acertar nas escolhas e veículos de comunicação como o Zenorte são fundamentais nesse sentido para que as pessoas possam conhecer o que pensam os candidatos, qual é a sua história, né? Sua biografia, o que já tem de serviço prestado. Só para dar uma notícia importante aqui. R$1,5 milhão de reais liberados, quando eu era deputado ainda, mais de um ano atrás, foram liberados agora para reformar todo o telhado da Santa Casa. Tinha liberado 500 mil, agora liberou mais 1 milhão. Então nós vamos ter a troca completa. Para quem não sabe, pessoal, tinha hora que desligava a energia da Santa Casa, porque chove, dava curto-circuito, que é o telhado muito antigo, tudo quebrado, viu? E aí apagava tudo, ficava no escuro, balde no corredor para pegar goteira, no hospital, que é o hospital nosso, referência no coronavírus, e por conta de uma emenda minha também, referência no câncer agora, porque o equipamento de radioterapia só chegou porque eu consegui viabilizar o dinheiro para fazer a interligação da Casa Mata. Viu? Então, assim, quem tem biografia, serviço prestado para a população, ainda mais nessa área importante como a saúde. Então fica aqui também agora, notícia quentinha aqui para vocês, mais R$1 milhão liberados aí, todo o telhado agora da Santa Casa vai poder ser trocado, né? Um trabalho que a gente fez aí no passado. Então saber dessas coisas é muito importante para as pessoas poderem aí decidir e que a gente possa aí avançar com a administração pública de Sorocaba, tá bom? Parabéns aí, Fernando, vida longa ao Zenorte, e quando precisar do Raul é só entrar em contato que nós estaremos aqui ao pé do canhão, prontos aí para responder, tá joia? Grande abraço para todos aí. Isso daí, Raul, agradeço a participação e deixa aberto também o Jornal Zenorte, as lives, quiser entrar ao vivo para mostrar aí as suas propostas, teremos outras entrevistas, mas já agradeço por sempre estar atendendo o jornal. Tem muito pré-candidato, eu não ia falar, mas eu vou falar, tem muito pré-candidato hoje, que hoje eu mandei o convite para o WhatsApp direto, para o seu WhatsApp direto dos outros também, mas tem muito pré-candidato já que não recebe, que pede para assessoria. Então, você já direto não teve nenhum tipo não teve nenhum tipo de desconsideração com o jornal, sempre uma consideração muito boa que você teve com nós. Sempre que eu chamo você no WhatsApp ali, pedindo ou podcast, uma fala para o podcast, uma fala para alguma palavra, você sempre atendeu. E não só agora que estamos em pré-campanha, isso há muito tempo. Então, somos justos aqui no Jornal Zenorte. Quando tem que criticar, a gente critica
critica sim, mas quando tem que falar, a gente fala bem, tem que falar. Então, agradeço pela sua participação e teremos outras, assim, quando começar a campanha, eu espero você aqui também para estar falando sobre as suas propostas. Então, um abraço e agradeço pela sua participação. Eu que agradeço. E pessoal que está comentando aqui, depois eu entro aqui para tiver alguma pergunta, para pescar alguma coisa ali que estão perguntando a meu respeito ali, eu entro ali para responder, tá joia? Tá bom. Obrigado Quer aí. deixar suas redes sociais? A rede social minha é só escrever Raul Marcelo aí no Facebook, a comunidade nossa lá é bem grande, tem quem quiser acompanhar o nosso trabalho, tem live quase todo dia também, muito debate, discussão, lá tem os grupos do Zap, eu tô no Instagram também, é tudo Raul Marcelo, viu pessoal? Escreveu Raul Marcelo, já tá lá, tá me seguindo lá nas redes sociais para acompanhar essa discussão, nós estamos iniciando agora esse processo, né, da disputa eleitoral, que vai até o final do ano, então é importante, quem puder acompanhar, é só escrever Raul Marcelo, já tem site também, né? Nosso site já está no ar. É só escrever Raul Marcelo e entrar lá, dá para acompanhar tudo. Tá bom, Raul, então um abraço e até a próxima. Eu que agradeço aí, um abração, Fernando. Satisfação. Então, terminamos aqui a nossa série de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Sorocaba. Os que estavam agendados todos, passamos aqui. Você que perdeu, todos estão aqui no Facebook do Jornal Zenorte. Você procurando ali diariamente 2 entrevistas para você.